Pessoal, tudo bem? Eu sou a Elis Brito do Workshow Raízes. Você tem dúvida no seu cultivo de Wanda? Então eu convido você para assistir essa live que eu fiz sobre o cultivo de Wanda. Então aproveita, já se inscreve no nosso canal, já dá um like e vem ser feliz no Workshow Raízes. Deixa eu tentar entrar nesse aqui também para mim poder compartilhar a live. Vamos ver. Olha, eu aqui, achei, ó. Bom dia, Kelly. Bom dia, Potec. Dona Cleusa, bom dia. Obrigada, Dona Cleusa. Obrigada por compartilhar. Compartilhem aí, pessoal. Vou compartilhar aqui. Para nossa live de cultivo. Hoje a gente vai falar em especial sobre as Wandas. Então, compartilhem aí. Tem bastante gente que tem dúvidas, tá? Pra gente tentar ajudar, né? Aí a gente já vai. Olha o cenário novo, né? Tô fazendo daqui da estufa, ó. Essa aqui é a parte onde ficam nossas valquerianas, algumas Wandas, plantas de toquinho, tá? São uma, duas, três, quatro corredores só de telas, tá? Pra gente tá aí cultivando as plantas. Deixa eu entrar aqui. Marta Lucato, Tânia Maneco. Bom dia, Noêmia. Bom dia. Então já tem um pessoalzinho aí. Lúcia Liquer, bom dia. Bom, sejam muito bem-vindos para a nossa live, gente. Leci Bim, bom dia. Vamos lá? Então, já que já tem aí um ponto. Bom dia, Jandirinha! Regina, bom dia! Que Deus abençoe o dia de vocês. Essa terça-feira de carnaval. Hoje às 2 horas tem Carna Show. Tem live de vendas às 2. Bom dia, Dona Irene. Tem muita coisa legal. Ontem eu fiz um vidinho aí para chamar vocês. Bom dia, Jonazinha, Suzana, Célia, bom dia. Então 2 horas tem aí uma live muito legal pra gente dar bastante risada aí. E umas plantas bem legais também. Vamos lá então? Hoje a nossa live vai ser especialmente de Wandas. Quando se falam em Wandas, muita gente tem dificuldade com o cultivo de Wanda. Eu também tive muita dificuldade. Marli, bom dia. Mas conforme você vai passando o tempo, você vai vendo que ela não tem muita dificuldade, vamos dizer assim, na Wanda. Ela precisa do cuidado, como todas, tá? Então, eu sempre costumo falar que você tem que fazer o que primeiro? Procurar, vamos dizer assim, montar para aquela planta sua, para aquela orquídea sua, um habitat dela, como ela seria na natureza, o mais próximo possível. Então, vamos falar sobre a Wanda. Então, para falar sobre a Wanda, nós precisamos saber, elas vêm da onde? Elas são cultivadas aonde? Elas são vamos dizer, feitas, né? Aonde? Então,
o gênero Vanda, ela vem lá do sudeste da Ásia. Eu tenho uma colinha aqui, viu, gente? É Índia, norte da Austrália, que ela é uma região característica de muita chuva. Muita chuva, muito calor, onde os dois unidos te traz muita umidade relativa do ar. Por que, Elisa, você está falando da umidade relativa do ar? A Vanda, quando ela vem para nós, aqui, porque as Vandas hoje no Brasil, a maioria, posso falar que 100%, 99,9% são importadas. Elas vêm lá, a maioria da Tailândia, tá? E elas vêm naquele cestinho, aqui ó, cestinho, com raízes aéreas, né? E elas vêm assim. Por que elas vêm assim? Porque lá elas são cultivadas assim. Na Tailândia, os orquidários lá, eles ficam em regiões que pelo menos, no mínimo, chove uma vez no dia. Uma vez no dia. Além de muito calor, né? Chove uma vez no dia, mas além de chover uma vez no dia, tem mais uma rega. Bom dia, Volpe, bom dia, Cleonice. Tem mais uma rega, tá? E lá, a região, como chove muito, são, como eu posso dizer, uma palavra que vocês vão entender melhor, pantanosa. O chão fica lá cheio de água, né? Contanto que lá, nos orquidários lá, para você andar, eles fazem lá um caminho para eles de concreto, onde as pessoas passam, né? Os funcionários lá. E na parte onde ficam as vandas penduradas, o chão é pantanoso. Então ali tem aquele espelho de água, além da chuva do dia, mais a rega. Então, eles não precisam usar substrato lá, tá? Porque o clima deles é esse aí, esse é o clima da Vanda, tá? Então, quando você compra a sua Vanda, ela vem como? Ela vem assim. A maioria dos lugares vendem ela assim, vou mostrar pra vocês. Aqui é uma Vanda minha, da minha coleção. Tá, ela acabou a floração agora. Tá? Aí, ó. Essa daqui é uma ascocenda, na verdade. Guxia long. Ela é vermelha com amarela. De pintinha, ascocenda, flores menores, mais quantidade de flores. Folhas mais largas, tá? Folhas mais largas. E o que a Elis fez aqui? Mas aí eles botou aqui dentro, ó, tem até chachinha aqui, tem musgo aqui no meio e tem MCL aqui no meio, tá? Então essa Vanda, ó, ela já veio, ó, floria, já floriu, já floriu, já floriu, já floriu, ó, já floriu, tá? Elis, mas por que essa Vanda que você tá mostrando aí, tão linda, que já floriu tantas vezes, ela perdeu essas folhas aí embaixo? Porque quando ela chegou no Brasil, provavelmente já colocaram ela à venda. Então a pessoa que recebeu ela não climatizou ela primeiramente lá no seu espaço, né, para venda. Provavelmente ela já veio com haste, ela já floriu, a pessoa colocou para vender, né? Por quê? Porque ela teria que estar aclimatizada aqui antes de você vender. O que acontece? A Vanda, ela perde muita água pelas folhas, ela transpira muito pelas folhas. E se ela não tiver sistema radicular, raízes bom, ela vai perder mais água e vai absorver menos água. O que vai acontecer? A sua Vanda vai começar a desidratar, tá? Eu vou mostrar um caso aqui para vocês de uma que eu já recuperei, mas ela não perdeu as folhas. O que acontece, Elis?
a planta vai desidratando, você vai vendo pela folha, a folha vai ficando mais fechada, você vê aqueles risquinhos de desidratação e vai perdendo as folhas. Aí, por isso, muito acontece de ter aquelas vandas caneludas, né? Eu vou mostrar uma pra vocês aqui, que eu recuperei ela. Cadê? Que eu coloquei ela aqui agora de pouco. E eu já perdi ela. Eu vou achar. Cadê você, minha filha? Bom, já eu acho. Ah, ela na minha frente, gente. Nossa, se fosse uma cobra. Olha aqui, ó. Olha as folhas debaixo dela. Vocês conseguem ver? Olha aí. Folhas fechadas. Folhas desidratadas. Você vê aqueles risquinhos, ó. Folhas fechadas, folhas desidratadas, ó. Ó. Tá vendo? Folhas caídas. Por quê? Ela veio pra mim só com essas raizinhas finas aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um pouco de substrato aqui dentro, MCL, aumentei a rega dela, ela floriu, ó. Aqui foi da época que ela floriu, ó. Ela já floriu aqui também, ó. E ela só começou a melhorar o sistema radicular dela. Começou a soltar mais raízes, ó. Mais raízes, ó. Aí, o que que a gente vê, ó? Ela já melhorou. Folhas abertas, já abertas, né? Ela está 100%? Não, ela ainda não está 100%. Ela tem que melhorar mais o sistema radicular dela aqui. Ela tem que soltar mais raiz. Então, quando você for, uma dica, quando você for comprar a sua vanda, qual a primeira coisa que você olha? A flor. A flor. Mas o certo não seria você olhar a flor. O certo, primeiramente, seria você ver as raízes, o vegetal, se ele já tá te mostrando aparência de desidratação. Se ele tá te mostrando desidratação, você já vai entender que o sistema radicular dele não tá bom para ele manter a planta. Muitas pessoas, quando compram as vandas com haste, pessoal que já entende do cultivo, e compram a vanda com haste e já vê que o sistema radicular dela não tá legal, sabe o que eles fazem? Quebram a haste. Porque a energia que ela tá mandando para emitir a haste floral, ela vai parar e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquela energia e vai começar a emitir as raízes dela para melhorar o sistema radicular dela, tá? Então, uma vanda com sistema radicular bom, ela absorve mais água do que ela perde, então ela não desidrata, tá? E aí, ela não vai perder as folhas, tá? Então, sempre olhem as raízes, tá bom? O que eu vou falar para vocês mais? Chegando aqui no Brasil, né? O nosso clima não é igual de lá da Tailândia, né? Lá do norte da Áustria, do sudeste da Ásia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender de onde ela vem primeiro para tentar criar um habitat para ela que chegue perto daquilo lá que ela precisa, tá? Lá a umidade relativa do ar é entre 80% e 90%. Então você vai manter uma umidade, tentar manter, né, uma umidade relativa do ar aí em torno de 80% a 90%. Ai, Elis do céu, como que eu vou fazer isso? Aí você tem que ver o seu clima, a sua região e tentar montar um cenário. Por exemplo, aqui no nosso orquidário, o chão é de terra. Então aqui as regas, o clima aqui em Guaiçara é muito quente, muito quente.
A chuva, ela dá a volta daqui, ela chega ali e ela fala, não, aqui é Guaiçara. Ela roda e vai pra lá, ela não passa aqui, muito difícil. Se a Silvana Cracker tiver aí, ela vai confirmar pra mim. Então aqui nós estamos regando o nosso orquidário 2 vezes por dia. De manhã, bem de manhãzinha, e à tardezinha entre 4h30 e 5 horas a gente liga a aspersão. Isso faz o quê? Faz com que o chão, a terra, fique bastante úmida. Então a umidade aqui tá legal, tá boa, tá emitindo raízes. Eu vou mostrar para vocês como elas estão emitindo raízes. Ah, Elis, mas na minha casa eu não tenho terra. O meu orquidário, ele fica no corredor, no canto, lá no fundo, lá perto da lavanderia, lá é piso, é cimento. Molha o chão, gente. Molhe o chão, coloque plantas. Espera aí, gente. Coloque plantas que necessitam que você molhe todo dia. Aqueles vasos de lírio, samambaias. Coloque bastante e rega. Pelo menos uma vez por dia. E molhe o chão pelo menos uma vez por dia. Tá bom? Maria, depende da orquídea, tá? A Wanda, gente, apesar de ter algumas Wandas espécie que podem tomar sol direto, os híbridos hoje vendidos no mercado não gostam de sol direto, tá? Outro ponto. Iluminação, tá? Iluminação. A Wanda, ela precisa de muita iluminação. Elis, ela pode tomar sol, o sol filtrado lá pelo Sombrite, 80%, 50%, das 8 às 10 da manhã? Não, ela precisa do sol filtrado o máximo de horas por dia, senão ela não vai florir, tá? Ela precisa de uma iluminação maior. Muitas pessoas falam para colocar ela num lugar maior, ela mais próximo ao Sombrite, tá? Mais perto. Comigo não aconteceu assim, tá? As minhas, na minha estufa, ficam mais ou menos da minha altura, assim. Onde fica o cachepô fica mais ou menos na minha visão, é terra embaixo. E as minhas Wandas estão todas florindo, mas elas tomam um sol, ali bate o sol filtrado da manhã até o final da tarde. Entendeu? Então isso faz com que elas florem, tá? A adubação da Wanda. Se você mantém a sua Wanda no cestinho, assim, tá? Um cestinho assim, com raízes aéreas, sem substrato, sem nada. Se você conseguiu cultivar a sua planta assim, porque não é impossível, tá, pessoal? Não é impossível. Não é impossível. Então, se você conseguiu adaptar ela, você conseguiu cultivar a sua Wanda nesse sistema aqui, do jeito que vem de lá, a adubação nela recomendada é semanal. Não importa o adubo que você vai usar, se é o 20-20-20, se é aquele de liberação lenta, tá? A gente recomenda que usa bastante mais foliar nelas, tá? Porque ela não tem ela não vai ter substrato aqui, você vai colocar um adubo sólido, conforme você vai regar 2 vezes, 3 vezes por dia, dependendo, vai acontecer o quê? Vai cair tudo. Então, semanalmente, tá?
você aduba sua planta aí. Eu uso nas minhas o BG, que ele já é semanal mesmo, tá? Eu uso na minha BG. Como as minhas têm substrato, no cachepô, vou mostrar pra vocês, eu uso um orgânico também, o MCL. E é o que eu tenho usado, tá? Aí, a adubação nela semanal, tá? Por quê? Na segunda rega, ela absorveu o que a pessoa absorveu, o adubo, absorveu. Na próxima rega que você for fazer, se você for fazer duas vezes no dia, a próxima rega já vai tirar um pouco aquele excesso. Então, semanal é melhor. Se elas tiverem assim, tá, pessoal? Se elas tiverem no vaso de barro ou no cachepô com um pouco de substrato, você já pode adubar semanalmente. E outra coisa que, semanalmente não, quinzenalmente. Agora, outra coisa também que você pode fazer é fazer aquela diluição homeopática, né? Que aí você pode, eu não vou saber falar para vocês aqui agora quanto por quanto, que depende também de cada adubo, mas você fazendo aquela diluição homeopática, você pode passar a semana inteira com um pouquinho de adubo, ela vai estar sempre alimentada, tá bom? Voltando ela lá. Elis, tem uma maneira correta para o cultivo da Wanda? Você só consegue cultivar ela assim? Tem tem outros tipos de cultivo? Tem, pessoal. O cultivo certo é aquele que se adapta à sua região. É aquele que você consegue cultivar. Não tem cultivo certo. O cultivo é aquele que você consegue se adaptar a ele e fazer com que a sua Wanda fique linda, cheia de raízes e te dê de presente a floração, tá? Elis, consegui o cultivo, tive sucesso no cultivo eu vou pegar aqui pra vocês, mas ela tá um pouco monstra, tá? Pelo cachepô, tá? Nossa, ó. Ah, Elis, você sofreu. Olha, claro que eu sofri. Olha, na minha mudança, ela pegou, largaram ela em algum lugar, que ela pegou, ó, sol, e ela perdeu todas essas folhas aí embaixo. Aí ela me deu de presente um cake, olha aqui que enorme. Aqui dentro eu tenho substrato, eu vou mostrar pra vocês. Não muito, mas eu tenho um pouco de substrato. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas ele já tá tomado pelas raízes. Tem substrato. E olha aqui. Estão vendo? O que acontece aí, aqui? Aqui tendo substrato aqui dentro, a minha adubação já vai ser quinzenal, tá? Por quê? Porque ela não vai secar rápido, tá? Ela não vai secar rápido, então o substrato, então as raízes vão ter um tempo maior pra tá processando o substrato. Gente, essa daqui já é a terceira floração desse ano não, né? Segunda floração desse ano. A outra foi aqui, ó. Aqui nada, eu tô mentindo. Aqui, ó. Nossa, eu quebrei. Tá? E adubar sempre na parte da tarde, tá? Porque aí ela vai até a noitinha, no outro dia úmida ainda. Então ela vai ter todo esse tempo aí também pra estar se alimentando do adubo, tá? Então, e aí, Elis? Por que você conseguiu o cultivo no cachepô? Porque, gente, minha região é quente, o substrato mantém ela mais úmida, e o que acontece?
eu consigo manter a umidade relativa dela, molho ela lá na minha estufa, tá, gente? Não aqui, porque essa daqui fica lá. Uma vez por dia, o chão fica úmido, o substrato também um pouco úmido, tá? Então, eu consegui esse resultado. Então, eu, Elis, acho mais fácil o cultivo no cachepô, tá? O cultivo no cachepô não é muito substrato, tá, pessoal? É um forrinho, eu vou mostrar pra vocês, vou replantar uma com vocês aqui no cachepôzinho, tá? Porque aí eu também consigo colocar um adubo orgânico, tá? E assim, não tem, pessoal, não tem mistério para cultivar a Wanda. É a mesma coisa de que qualquer outra orquídea. Você só precisa saber um pouquinho mais sobre ela, de onde ela veio, o que ela necessita mais. Por quê? Porque muitas pessoas vê ela só no cestinho e acham que tem que ser só no cestinho. É que nem catleias. As catleias não são diretamente nas árvores, se você for ver o habitat delas. Hoje no vaso você tem lá a casca de pinos. Algumas regiões você só vai cultivar ela na casca de pinos. Outras regiões já é necessário você colocar um pouco mais de esfagno, um pouco mais de alguma coisa que segure mais tempo a umidade por conta da região, por conta do seu clima. Outros conseguem cultivar em vaso de barro. O vaso de barro ele puxa toda a umidade, ela não deixa a planta muito molhada por muito tempo. Isso vai através do seu clima, do seu jeito de molhar, do seu, como que eu posso dizer, do seu tempo, né, disponível para estar cuidando delas, tá bom? É isso. Então hoje eu vou ensinar também vocês a tirar o cake da Wanda, tá? Muitas pessoas, eu já vi pessoas que colocam, nunca fiz, tá, pessoal? Ai, como eu faço? Eu já vi lá vários vídeos no YouTube ensinando colocar a Wanda de cabeça para baixo para dar cake. Outros tiram uma folha do meio assim, ó, que vai fazer com que ela solte cake, mas também não é uma coisa 100% que dê certo, tá? Eu nunca testei, tá? As minhas que tem cake saíram com cake porque elas quiseram sair, não fui eu não, tá? Essa daqui, esse cake que tá aqui eu já troquei com uma pessoa, que é minha irmã, entendeu? Que ela tem uma lá que eu quero. E aí eu tenho que tirar pra ela. Mas daqui eu não vou tirar hoje não, porque a minha tá ainda em floração. Vamos pôr ela aqui. Não, menina, fica quieta aí. Pronto. Vamos ver aí. A minha está abrindo floração. Bom dia, qual adubo você usa na sua Wanda, Rose? Eu uso o BG, tá? Tenho BG, uso o MCL. E se elas estiverem com poucas raízes, eu também uso o Ceacrop, tá? Mas o Ceacrop, eu aconselho vocês a usar assim. Plantas debilitadas que precisam de enraizamento rápido e brotação rápida. Você usa lá o Ceacrop, 1 ml para cada 1 litro de água a cada 15 dias. Enraizou, brotou, consegui, tá lá legal, Elis. Aí você diminui, tá? Você pode diminuir. E aí você pode usar aí junto com ele o BG e o MCL, tá? Que é um foliar e um orgânico, tá? Deixa eu ver mais aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mary. A Márcia Cândido que água até 3 vezes ao dia. Então, a minha já tem mais de 3 anos e não floresce. Dá uma olhadinha na iluminação dela. E também tem que ver o tempo, né? Quantos aninhos ela já deve ter aí. O meu orquidária fica junto com a horta de verdura. Então é bem úmido. Sandra Vilar, bom dia.
Orquídea pode pegar sol, eu já respondi. Bom dia, bom dia, bom dia, Juliana Beducci, Diva, Márcia, Elisete, Daniele. Bom dia, bom dia, bom dia. Acho que eu não tô vendo mais uma pergunta aqui, não. Bom dia, a minha tá anotando os botões, deve ser. Bom dia, a minha tá abortando os botões. Abortar o botão pode ser a falta nutricional de algum adubo, né? Alguma coisa, adubação aí. Pode ser também por mudança do ar, do tempo, da temperatura, tá? Pode ser também se você mudou ela de lugar, tá? Então, são vários fatores aí que pode ocasionar o abortar da planta. Algum bichinho também, alguma pancada, alguma coisa assim. Bom, vou mostrar para vocês então o cake. E o ano passado o Carlos vendeu bastantes vandas, picada de inseto, também a Tati tá falando. O ano passado, Carlos, nós vendemos bastante vandas no vaso de barro. Algumas sobraram aqui de pessoal, que alguns que não acabaram não entrando em contato, tá? E acabou ficando. E a gente vai segurando, né? Eles não consigo pôr no cachepô. Eu vou mostrar já já, Rosimeire. Aguarda aí, tá, gente? Compartilhem a live aí pra ajudar, tá bom? Trips também, trips também. Então você tem que ver o... peraí. O Ediceu. Se você deixar a planta... Isso aí é uma pergunta bem legal do Ediceu. Às vezes a planta ela já não tava legal, ela já tava com aquele sistema radicular fraco, ela já tava meio que fraca ali, você talvez não tenha notado e deixou ela florir. Ela usou uma energia muito maior do que ela tinha para segurar, emitir a haste floral dela, mas ainda para manter as flores abertas, né? Aí em todo esse processo, toda a adubação, tudo que ela absorve, ela não absorve para ela, entendeu? Para a planta em si, ela absorve para a floração. Entendeu? Então, quando a planta, vocês vê que a Wanda, isso não é só para Wanda, tá, pessoal? Isso serve para Phalaenopsis, serve para qualquer orquídea. Você vê que ela tá debilitada e mesmo assim ela vai florir, não deixa ela florir. Não deixa, dói, nossa, você até chora para cortar a floração. Você esperou tanto tempo para sair uma flor e ela não, e você vai ter que cortar. Por quê? Porque a flor, pessoal, a flor, ela vai te dar outra depois. Vai demorar um pouco, mas você não vai perder o seu exemplar. Agora, se você deixar, você corre um risco muito grande de perder a planta. Entendeu? Então, às vezes, compensa você esperar mais um ano, que seja, para ver uma floração e não perder o seu exemplar, do que você acabar deixando ela vai ficar pior. Entendeu? Às vezes até morrer e você não vai ter mais, aí você não vai ter mais a floração dela. Então, provavelmente, Ediceu, foi isso que aconteceu. A sua planta já estava em algum processo aí, e acabou já fraca, e acabou que agora, o que você tem que fazer? Dá um cuidado maior para ela, né? Bota aí um ceacrop para ela soltar mais raízes, para ela absorver mais água do que ela perder. Entendeu? A hora que ela tiver lá com as folhinhas bem legal e começar a emitir a haste, você vê que ela tá com um sistema radicular legal, as folhas não estão fechadas, não estão enrugadas, tudo bem. Mas se você notar que ainda tem folha enrugada, o sistema radicular dela não tá legal, você corta a floração, senão você acaba mesmo perdendo seu exemplar. Não tem dúvida, gente, perde mesmo, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, o cake. Então ficou aqui algumas vandas no vaso de barro, inclusive uma talvez eu vá sortear hoje no Carna Show, então você não pode perder, né? Que elas têm cake, essas daqui não estão muito legais, ó. Passaram aí pelo seu estresse quando veio lá do fornecedor, estavam em vaso de barro, tá?
com substrato dentro. Olha as raizonas dela, ó, tá vendo? Tem ponta verde, tá emitindo, ó, mas ela, sei lá, por cargas d'água, né, talvez uma folha que quebrou aqui, ela emitiu esse cake. Aí eu peguei ela para mostrar para vocês, por quê? Quando eu posso e quando eu não posso tirar o cake da Wanda, ou cake em qualquer outra planta. Cake, pessoal, são filhos, né? Vamos dizer, são bebê daquela planta e ela é idêntica, a floração dela vai ser idêntica à outra. Vamos dizer, é um clone, né? É um filhinho dela idêntico. E eu acabei pegando ela, pessoal, né? Mas olha aqui, né? Ela vem vindo com uma haste aqui, ó. Meu Deus, é a primeira vez que ela vai florir, então, né? Mas não é por isso que eu vou tirar o cake, não vou tirar o cake dela, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui foi uma surpresa agora que eu tô mostrando pra vocês. Eu não vou tirar o cake dela porque se eu tirar o cake dela, ela não tem raízes para se alimentar, para absorver, tá? Ela não tem, então eu não posso tirar o cake dela. Mesmo ela florindo, mesmo ela já tendo, não posso, tá? Não posso tirar o cake dela. Ela não tem raízes. Ah, Elise, então quando é que eu posso tirar o cake da Wanda? Ou o cake de qualquer outra orquídea? Quando ela tiver com mais de 3 raízes, com mais de 5 centímetros. Quanto mais raiz ela tiver, melhor é. Melhor ela vai se adaptar cada vez mais rápido, tá bom? Mas no mínimo 3 raízes com mais 5 centímetros, tá bom? Então aqui, se a sua tiver assim, não tire, tá bom? Não tire, tá? Então eu vou mostrar pra vocês uma que dá pra tirar. Eu vou tirar com vocês, a gente vai replantar, tá? E a gente vai conversar. Mas, gente, o que será que é isso aqui? Um monte de ovinho. Deve ser de borboleta. Deixa aqui. Olha que monte de ovinho, ó. Vamos deixar ele aqui, né? Não vamos atrapalhar o processo da natureza. Vou deixar ela aqui no cantinho. A hora que ela florir, eu ponho foto aí pra vocês verem como elas é, né? Porque nem a gente sabe que cor que elas eram, tá? Eu tenho 2 Wandas com cake. Uma eu vou replantar aqui, outra eu vou usar pra fazer um vídeo pra pôr no canal do YouTube, tá bom? Viu? O patrão. Olha o patrão chegando. Cadê? Ela ali. Eu vou usar. Então, eu vou replantar essa daqui com vocês, porque eu vou mostrar pra vocês também essas plantas comercial, né, que ficaram aqui no orquidário, elas não recebem MCL, tá? O MCL eu só uso nas minhas plantas da coleção. Então, essas daqui, elas recebem Ceacrop, né? Pelo menos uma vez por mês, o Carlos bate um Ceacrop nelas. E as que estão mais debilitadas ficam em outra estufa, tudo para recuperação, ele bate uma vez a cada 15 dias. E aqui ele bate pelo menos uma vez por mês, ele ainda diminui a dosagem. Em vez de ele colocar 1 ml, ele coloca meio ml para 1 litro de água. E isso aqui, gente, é efeito de uma adubação com Ceacrop, tá? Olha, vocês estão conseguindo ver? Olha isso, que é de raízes, né? Olha, é raiz para tudo quanto é lado que elas começam a soltar, tá? Olha quanta ponta. O Ceacrop é foliar, né? Você vai dar preferência, não tem problema se pegar na folha, né? Mas vão dar preferência nas raízes, né? Evitar pegar, por exemplo, na flor. Na flor vai manchar a flor, né? Mas ela absorve pela folha também muito pouco, mas pode absorver. Mas por onde ela se alimenta mais é pelas raízes, tá?
Olha aí, quantas raízes. Ah, Elise, e como tá esse cake? Esse cake tá assim, ó. Tá? Aqui vocês vão ver que tem a planta mãe aqui, coitada, né? Tá com uma folha só, 2 folhas, ó. Judiada. Não sei por que cargas d'água ela ficou assim. Tem um cake aqui e tem outro aqui. Tá? O que eu vou tirar é este daqui, o maior aqui, ó. Tá? Este aqui, ele tem raiz, mas eu não vou tirar ele agora. Tá? Vamos tirar só esse de cima. E como que tá as raízes desse cake, Elis? Olha, esse cake vai quebrar bastante raiz, porque ele soltou essa raiz aqui, grudou todo no vaso, tá? Mas ele tem mais, até mais de 3 raízes e bem mais de 5 centímetros, tá bom? É ideal deixar a planta com a mãe ou é melhor separar as plantas? Olha, eu acredito, como orquidófila, eu não gosto de tirar o cake porque ele pode florir junto, né? E aí você tem mais florações juntas, né? Aqui no caso é mais comercial para mim ter mais plantas, né? E para mim colocar à venda. Mas no caso, essa amarela que eu mostrei, ela tem o cake embaixo. A mãe tá florindo. Se ela soltar mais um cacho, vai ficar muito mais florida. Então eu, como orquidófila, como colecionadora, não tiraria, deixaria. Apesar de ter outras pessoas que eu já vi, né? Isso vai de cada um, acho que é a opinião de cada um, né? Não é falando que a minha tá certa de jeito nenhum. É o que eu convivo aqui. Falam que se deixar com os filhotes, a mãe não flore mais. E não foi isso que eu vi aqui, né? A mãe tá bem florida, flore mais de uma vez no ano. E o filho, né? A filha aqui tá bem desenvolvida já, tem as raízes dela, tudo. Só tô aguardando a floração dela também, né? Então eu prefiro deixar assim, tá? Eu como colecionadora, tá, pessoal? Não é Elis comercial, é Elis colecionadora orquidófila, tá? Prefiro deixar assim para me dar mais flores, tá? Mas, por exemplo, há casos e casos, né? A Elis orquidófila, colecionadora, quer ter a minha irmã tem uma escocenda lá que flore muito mais de 4 vezes por ano. Não sei o que ela faz, não sei nem se ela tá aí para contar, porque ela não vai, não sei o que ela faz, ela não faz nada. A escocenda dela acabou uma, já tá subindo outra, acabou uma, tá subindo outra, não tem o que fazer. Então ela combinou comigo. Ai, ela gostou da minha amarela. Quando tiver um cake a gente troca, quando a minha tiver um cake a gente troca, né? Então a escocenda dela lá tá com cake, a minha aqui tá com cake, então essa eu vou tirar porque eu vou trocar com ela, entendeu? A não ser que, né, você ache alguém que você quer trocar, aí, né, você troca por uma lá que você tem vontade, não acha na sua região, e assim vai. Osmarinda Aparecida de Souza. Olha, Osmarinda, de 4, 5 a 6 anos, tá? De 4, 5 a 6 anos, depende do cruzamento, depende da adubação, depende da iluminação, mas é em torno disso aí, tá? É em torno disso aí. Hoje a gente tem mudas de Wanda, que eu acredito que deve estar com o Carlos, vai saber mais, porque eu, para medida, sou péssima. Já estão florindo na casa de cliente que nós vendemos o ano passado, que é aquelas Wandinhas azul de R$25, né? Que já estão florindo. Eu, há uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, comprei algumas Wandinhas na exposição, naquela época, eu nem vendia nada, tava começando, comprei aquelas mudinhas. E faz 8 anos, muitas eu perdi, fiquei com 2 lá.
tão grandes, mas até hoje ainda não floriram. Então pode ser também porque eu mudei de lugar. Isso tudo retarda a floração de qualquer planta. Você ficar mudando de lugar, você mora numa cidade, muda para outra, o clima é outro, ela tem que se adaptar novamente. Ou até dentro da sua casa, a sua orquídea estava lá na frente, aí você levou para o fundo, a iluminação é diferente, isso também retarda a floração da planta. Isso aí tudo é tudo de se analisar, tá? Então vamos lá, o que eu vou usar? Essa daqui vai dar um pouco de trabalho, eu tirei uma esses dias aqui, não tava tão assim, né? Vai quebrar a raiz, o que quebrar a gente vai selar, tá? Eu vou selar com canela, gosto da canela, tá? Vocês devem selar com outra coisa, tem gente que sela com esmalte, tem outros que selam, que eu esqueci o nome de uma pastinha lá que coloca, outros selam com própolis, né? Eu vou selar com a canela. E lembrando sempre, pessoal, que a tesoura que for usada tem que estar sempre esterilizada. Como eu vou esterilizar a tesoura? Eu aqui tenho um maçarico, que eu esquento ela. Ah, Elise, eu não tenho maçarico. Você pode esquentar no fogão. Você pode colocar ela na água sanitária, ou cloro, ou varex. Ou se você tem fungicida, você pode também fazer um pouco de fungicida e... Obrigada, Raquel. E colocar essa tesoura lá, e cada corte que foi sendo feito, ela tem que ser esterilizada novamente, tá? Para não ter problema de passar, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu tirar o meu caderno daqui, com a minha cola. Vou colocar ela aqui, ó. Eu vou virar o celular para vocês verem, tá? Pode deixar. Que eu vou colocar, vou mostrar para vocês primeiro. Maçarico, tesoura, ó, maçarico. Nunca sei mexer nisso. Aí eu abri pouco, o carne tá. Tomem cuidado, hein? Esquenta bem, passa dos dois lados, tá? É pra matar tudo que tiver aqui. Tá. Agora eu desligo. Vou abaixar pra vocês verem, tá bom? Pera aí. Aí, acho que dá pra ver, né? Eu vou entrar aqui por trás dela. Vou ver um jeito aqui pra mim não cortar a raiz do outro cake, mas pode ser que vá machucar. Aí depois a gente sela com, né? Vou colocar aqui. Você escuta até o barulhinho da tesoura fritando, sabe? E vou... Não, cortar. Cortei. Agora acho que vem a parte pior. Como vamos fazer agora para tirar essas raízes, né? Algumas vão se quebrar. O certo era ter molhado esse vaso aqui antes. Mas eu não me preparei para isso. Então agora eu vou, como eu cortei ali, ó, ela já tá solta da mãe, ó, soltinha, ó. Ela já é uma planta sozinha. Vou jogar a canela aqui, lá no corte lá. Joga aqui, depois a hora que eu tirar ela, eu vou colocar de novo. Aqui tem uma raiz que vai sair daqui de dentro. Ó. Uma raiz que vai sair daqui de dentro. Aí eu vou tentar tirar, pessoal.
O máximo dá um pouco de trabalho? Dá um pouco de trabalho sim, mas quem ama orquídea adora os trabalhos que ela dá, né? Aqui, ó, consegui tirar. Vou tentar tirar o máximo que eu puder sem quebrar. O certo, ela tá molhada, tá, pessoal? Quando vocês forem mexer na de vocês, molhem antes, tá? Porque aí fica bem mais fácil você trabalhar com a raiz. Aqui eu vou arrancar uma sem quebrar. Estão conseguindo ver? Aqui, ó. Essa daqui eu tirei e consegui sem quebrar, ó. Tá? Que tava dentro do vaso. Que é essa grandona aqui, ó. Ó, que também tá cheia de ponteira, ó. Agora, essas duas grossas aqui, eu não vou ter o que fazer, não. Aqui eu vou ter que... Acho que consegui tirar mais uma, que tá com essa aqui. Essa daqui eu vou nela aqui até onde ela tá entrando por dentro do vaso. Ó, que ela tá vindo aqui, ó. Tá vendo? E ela tá grudada aqui e tá em... Ó, ela deu a volta aqui e entrou aqui. Olha só. Eu vou descolar ela, ó, devagarzinho. Depois joga uma... Se ela tivesse molhada, ia ser bem mais fácil, tá? Mas a Elis esqueceu de molhar ela. Tá? Então, iria judiar menos da planta. Então, é fazendo e aprendendo, tá, gente? E a gente tá em constante aprendizado. Vai conseguir tirar ela também sem quebrar. Agora, a outra, vamos ver. A outra, ela tá aqui. Aqui dentro do vaso, entrando, ela ficou bem marrom aí. Pronto, olha só que beleza. Olha, acho que consegui tirar, hein, gente. Essa daqui é de quem? É dela também, que tá vindo aqui, ó. Ó, ela tá vindo aqui e entrando aqui, ó. Ó lá, puxei. Então, tava mais fácil. Vamos tentar agora. Vou deitar ela aqui. Tirar ela daqui. Vem aqui, minha filha. Puxando devagar. Pra tentar. Tem uma outra aqui que foi pra lá. E parou aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó. Saindo, vindo, pronto. Ela tava abraçando essa daqui, ó. Que é a mãe, ó. Então, eu não tava conseguindo tirar. Agora, eu vou tirar ela devagar. O que eu falo? Se ela tivesse molhada, tava bem mais fácil. Essa daqui, eu vou puxar aqui. Aqui, vai ver aqui, ó. Essa daqui que tá segurando aqui. Essa daqui, eu acho que eu vou... Deixa eu ver até onde ela tá indo. Aqui, ó. Bom dia, Márcia. Aqui, essa. Vamos ver onde mais ela tá segurando. Essa, aqui. Pronto. Olha só, pessoal. Tirei. Vou mostrar pra vocês depois como ficou a outra, tá? Que ficou lá. Ó. Deixa eu erguer pra vocês aqui. Ah lá. Tirei. Olha só. Então, agora eu vejo aonde eu machuquei ela. Vou selar. Não precisei usar a tesoura pra cortar. Vocês viram, né? Selar aqui com canela. Vou procurar aqui aonde ela machucou um pouquinho. Na hora de descolar do vaso. Que nem aqui, por exemplo, ó. Tá meio verdinho, tá, ó. Que saiu o velame. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Aí passa uma canelinha também. Só pra não dar entrada pra fungo. Né? Pra alguma doencinha.
Só passar ali. Procura, né? Graças a Deus não estragou muito. Olha aí, que legal, gostei. Tamanho excelente, raízes gigantes, cheia de ponteira, né? Não vai sofrer, provavelmente. A gente vai acompanhar ela, tá? Elis, quantos anos esta Wanda tem? Minha amiga, não sei te dizer, tá? Essas plantas veio de fornecedor, não tem como eu te falar. Mas são todas plantas adultas que já floriram e vão florir, tá? Já mostrei uma aqui, tá florindo, tá com haste. Elis, aonde você vai colocar? Eu vou colocar ela no cachepô, tá? Ó. Tem o cachepô aqui, tá? E aí, Elis, como você vai fazer? É complicado. Eu vou colocar ela aqui dentro. Vou passar essas raízes por dentro dos pauzinhos, tentando ao máximo possível não machucar, não quebrar a ponteira, tá? Depois eu vou colocar, vamos passo a passo, tá? Então eu vou baixar de novo para vocês verem, tá? Eu acho que é mais fácil. O Carlos, vou chamar o Carlos para me ajudar. Vou pedir para ele molhar ela. Carlos, faz favor um pouquinho. Molha ela pra mim. Não ter que evitar quebrar, tá, pessoal? Façam isso com a de vocês também. Ó, o céu aqui hoje tá meio nublado, mas o calor tá pegando. Ah, Elis, você molhou a planta, saiu a canela, ficou um pouco, mas a gente passa de novo. Ah, pronto. Ô, Carlos, faz favor. Segura o cachepô aqui pro pessoal ver. Segura assim pra mim, ó, pro pessoal ver. Aí, eu vou ter que levantar. Pera aí, gente. Vai pra lá você. Ó, pessoal, aí você vai tentar, eu vou pegar da melhor maneira possível, posso jogar essa pra cá, ó, por cima do cachepô. Não pode enrolar, né? Não, eu prefiro passar elas, porque elas também, passando, elas vão dar uma estabilidade maior, ela vai ficar mais fixa, tá? Tem gente que vai, pessoas podem, que nem o Carlos falou, pode enrolar ela e passar, ó. Eu puxo aqui. Ó, devagar para não quebrar. Aqui passou aqui, ó. Tem um pedacinho que tá segurando ela aqui, passou aqui, ó. Agora eu vou tentar passar essa daqui. Isso, Carlos, obrigada. Calma. Algumas ponteiras acabou quebrando, isso vai acontecer, não tem? Mas ela vai emitir mais. Ela vai emitir mais, a gente vai descendo ela, essa daqui aqui, ó. Pronto. Pode soltar, Carlos. Pode soltar. Você vai ajeitando. Tá? Essa aqui eu vou puxar ela pra cá. Pronto. Que tá dificultando. Aí ela vai ficar também mais fixa. Já, ó. Vai acertando ela, ó. Puxando devagar. Ou você pode enrolar, se você não quiser, tiver com medo de machucar muito, alguma coisa assim, tá? Você vai acertando pra ela ficar bem. Aqui também, ó, eu posso enrolar ela assim, eu acho que vai ficar até mais fácil, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, abaixar aqui, ó. Que aquela que eu ia jogar pra fora, ela não tá ficando legal pra fora.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar ela igual o Carlos falou. Tentar enganchar ela aqui, ó. Aí, pronto. Ó. Passo ela aqui por baixo. Por que, Elis? Porque se eu fizer assim, eu já tô conseguindo deixar ela... como é que eu posso dizer pra vocês? Mas, ó... Ela não vai... Já tá fixa, ó. Tá vendo? Ela já tá fixa, ó. Viu? Porque tem que deixar ela fixa, porque se ela ficar bamba, ela não vai. Mesmo ela emitindo essas ponteiras que ela já tava emitindo, ela pode parar, né? Porque ela vai se sentir bamba. Conseguiram ver? Aí, o que acontece? Ó, aqui eu nem vou precisar... Vou amarrar ela aqui no ferrinho só, pra ela ficar certinha. Aqui, ela ficou assim, ó. Várias ponteiras lá, tá vendo? O que você vai fazer, Elis? Eu vou colocar, pessoal. Vou deixar aqui em cima, ó. Quando ela tá molhada, não tem perigo dela... Deixa eu arrumar um jeito pra vocês verem melhor. Tá bom assim? Acho que dá pra ver, né? Pra mim não perder muito substrato, né? Eu vou cortar um pedacinho de redinha. Uns pedacinhos só, e vou colocando ali onde dá pra encaixar. Só pra não perder substrato, não cair na hora que colocar, entendeu? Porque também não é muito substrato que nós vamos colocar, ó. Ó, peguei umas fitinhas e vou passando aqui, ó. Aqui por onde ela... Vou encaixando, vou passando com o dedo, tá? Se ficar um excesso não tem problema. É só mesmo pra não perder substrato, né, gente? Porque hoje em dia nada tá barato. Então... Aqui, ó, um pedacinho aqui, olha lá. Mais um pedacinho ali. E eu acho que já dá. Se cair, cai pouco. E se cair, cai na mesa, depois a gente pega. Vou passar essa aqui por debaixo desse. Aqui. Isso, menina. Olha aí. Pronto, olha lá. Tá? Só para segurar um pouco a umidade. Se a sua, você... Ah, Elisa, a minha foi até mais lá embaixo e eu encostei ela lá embaixo. Não tem problema, tá? Vou abrir um saco que desfaga. De substrato. E esse substrato a gente também tem à venda, tá, pessoal? Aqui tem carvão, casca de pinos, pedaços de xaxim também tem. E tem esfagno também, conhecido também como musgo. Aí vou jogar um pouco, só. Não, não é não. Depois, se você quiser comprar, tudo bem. Essa Raquel, viu, gente? Essa Raquel, ela é terrível. Coloco um pouco, tá, pessoal? Não é muito, tá? Evitar também se ficar muito lá embaixo, de cobrir o rizoma dela, rizoma. Lembrando também que a Wanda, ela é monopodial. O que é monopodial, Elisa? Ela só vai crescer pra cima, tá? Tomar cuidado na rega para não deixar água parada aqui no meio, senão ela apodrece. Tá aí, pessoal. É isso aqui, ó. Só um pouquinho, vai segurar mais a umidade dela. É uma planta, já é um cake que não tem sinal de desidratação, tá? Ela tá com bastante raiz forte. Aí você pode fazer também, colocar a gente chama de pendurico aqui, né, no orquidário. Um pendurico aqui de 4 pernas, no caso. Tá, ó. É pouco substrato, tá, gente? Não é muito, não, tá? Pra também não encharcar ela. E aí você vai adaptando a rega. Ah, você pode molhar uma vez só e molha o chão no outro dia, de tarde, entendeu? Na horário mais quente, por quê? Porque aí o chão vai em contato com o calor, vai evaporar a água
E aí você vai subir a umidade, né? Também você pode molhar mais que uma vez o chão. Deixa também bastante plantas que tem terrestre, que você tem sempre, essas folhagens que tem sempre que tá molhando, lírio da paz, aquelas comigo que diz que comigo ninguém pode, né? Plantas que tem. Aqui eu posso, para deixar ela certinha, ela crescer certinha, eu vou amarrar ela aqui, ó. Tá, ó, eu vou dobrar aqui, vai ficar meio, o Carlos depois arruma o pendurico pra mim, as outras partes que vai ficar. Eu vou amarrar ela aqui, ó, pra ela crescer mais reta. Aí depois eu vou tutoriando, acertando ela pra ela crescer mais reta. Que ela tá meio torta, né? Na verdade, eu não preciso nem tutoriar ela. Por quê? Porque ela vai, ela vai se acertar sozinha porque ela vai em busca da luminosidade, né? Ali ela tava tudo torta, provavelmente a luminosidade tava maior para ela, tava entrando de lado, então ela foi de lado. É que nem a haste floral, toda a haste floral ela vai ela vira em direção da onde vem mais luminosidade. Reparem isso para vocês verem. Vandas, Phalaenopsis, tá? E aí, gente, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sempre fazendo um vídeo aí para vocês ir acompanhando o desenvolvimento dessa moça, tá? Devagar para não quebrar ela, né? Ó. Pronto, olha como ela tá. Show! Vou cortar o restinho aqui. Que essa daqui já tá perdendo o corte, né? Elas perdem o corte, pessoal, por conta de esquentar, tá? Mas isso aí também é complicado. Aí aqui pra mim acertar, porque o outro eu apertei lá, eu vou ter que puxar mais pra ficar lá um tamanho mais certo, ó. Olha aí. Pronto. Deixa eu erguer pra vocês verem. Olha lá. Olha só. Linda, bela e sozinha. Pronta pra florir. Viu? Vocês têm dúvida? Alguém tem dúvida? Se quiser alguma dúvida, pode perguntar que eu vou voltando aí para ler, para tentar responder para vocês, olha. Certo? Ela vai lá com todas as outras. E eu não vou, é claro que eu vou evitar agora de ficar mexendo nela. Vou colocar ela no lugarzinho dela, vai ficar lá no lugarzinho dela, tá? Linda e bela, daqui a pouco ela vai estar toda enraizada, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Aí você usa o bocache, você usa o MCL, vem aqui, ó, no cantinho. Bocache, né, dependendo do bocache, queima a raiz. Põe no cantinho ali, onde não tem contato com a raiz, faz uma caminha de esfagno, coloca ali. Eu, o MCL... coloco ali também, ali pertinho mais das raízes, que não tem problema de queimar, né? Adubar agora eu não vou adubar, porque ela vai entrar no calendário de adubação aqui do orquidário, né? Porque se eu adubar agora, ela vai sair fora da adubação do orquidário. Então, eu prefiro não adubar agora, porque sábado o Carlos aduba, né? Então, aí ela já entra no cronograma. Certinho? Alguma dúvida, meninas? E vou deixar ela aqui. Então, lembrando, pessoal, vamos recapitular aí. A Wanda, ela vem de regiões alagadas. De regiões que tem chuva todo dia, tá?
que chove todo dia, e mesmo assim lá ainda eles molham uma vez, quando eles cultivam lá naquele cestinho de plástico, ou às vezes até sem nada. Não que você não consiga, se você conseguir, ótimo, né? Se você conseguir cultivar ela daquele jeito, ótimo, tá? Mas se você não conseguir, tá aí. E no vaso de barro também, é aquela uma que ficou aqui, ó, que sobrou. Eu vou continuar, ela vai continuar linda e bela aqui, né? Tem mais um cake aqui. Linda e bela, que ela tá meio destruída, mas tudo bem. Tem mais o cake aqui. Tem raízes novas, ó. Ela tem raízes novas. Pode ser que ela continue ainda dando mais filhotes para se recuperar, né? Ela tá sobrevivendo. Tem raízes, olha. Né? E vai ficar aqui, ó. Aqui ela veio no vasinho de barro, ó. E com substrato também lá dentro, ó. Isso aqui ela veio do fornecedor assim. Tá? E aí, fica assim. Tá bom? Agora vou mostrar outra pra vocês, minha, que tá no cachepô. Tá aqui, ó. Essa planta eu ganhei de uma pessoa que passou pela minha vida, não posso falar o nome aqui, mas ela também é muito conhecida, né, no meio aí dos orquidófilos, de venda de orquídea. Uma pessoa que fez uma parte muito importante na minha vida. Mas ela, né, sentiu também, ó. Nunca floriu, tenho ela há mais de 6 anos, nunca floriu. Tá no cachepô. Tá com substrato, tá com MCL. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá com MCL, ó. Raízes novas. E aí, depois de tanto tempo, ela vai me presentear com uma haste. Tá? Não sei a cor, sei que ela também veio da Tailândia. E depois eu mostro a flor pra vocês. As raízes já mais grossas, ó. Mais saudáveis. Eu coloquei até uma barba de velho aqui, mas o calor aqui é tão grande que, coitada, morreu. E aí eu mostro pra vocês, tá? Olha aí. Então, Elis, prefiro o cultivo no cachepô, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Tá? Eles vai se preparar para fazer mais uma live. A gente vai se acertar aí para ir aumentando mais essas lives aí. Que eu puder aprender, porque eu aprendo muito também, tá? Eu aprendo muito também, eu não sei de tudo. Eu falando da Wanda, eu juntei muito conhecimento que eu tenho, né? Mas eu fui atrás de mais informações ontem para vocês, estudei sobre tudo, onde ela vem, tudo para estar passando para vocês o que eu acho mais importante, tá? Aí eu adquiro mais experiência, passo para vocês também, né? Isso é muito importante para mim também, que estou fazendo faculdade de biologia, vocês sabem disso. E a gente vai aí, pelo menos, a gente vai falando aí, tem o grupo do WhatsApp lá, quem quiser participar, pede lá no atendimento para Raquel colocar vocês. Lá eu vou ver se... Vou fazer uma enquete lá no grupo lá para ver... qual a próxima espécie aí que vocês querem que tenha mais dificuldade, pra gente aprender junto, né? Eles têm um problema sério com o oncíndio. Oncíndio, e agora eu acertei o cultivo no Dendróbio nobilis, né? Porque eles estão no coqueiro. Porque no vaso não vai. Tem os Denfal também, que tem vários tipos de cultivo deles, que eu me adaptei muito bem, e são híbridos muito comercializados hoje, várias colorações, né, intensas. As tolúmias também conhecido como oncídios ectantes, essas eu consigo, são rupícolas, tudo. Essas eu vou bem, tinha uma coleção enorme, acho lindo também, tem muita variação de cor, que chama muita atenção. E as que eu amo de paixão, que é a minha paixão, né, que são as Phalaenopsis, né? São as Phalaenopsis,
E assim, eu amo de paixão elas. Não tem espécie, é híbrido, é mini, não tem que for. É Phalaenopsis. Tá bom, pessoal? Esse vídeo vai ficar salvo. Se você gostou, compartilhe com seu amigo, compartilhe com sua amiga. Se você não curtiu nossa página aí, dá uma curtidinha, segue a gente. E eu vou fazer hoje ainda um vídeo para colocar no YouTube. Larguei uma aqui para mim fazer, ó. Vou mostrar para vocês. Também que tá... Não, essa daqui é que vai florir. É essa aqui, ó. Cadê você? Gente, perdi a planta de novo. Achei. Aqui, ó. Ó. Essa daqui vai ser pro vídeo do YouTube, ó. Também tá. Olha as ponteiras dela. Tá? Um cake também. Que eu vou fazer pra ficar lá no YouTube. Então, vai lá, Orquidário Raiz, procurou no YouTube. Já segue a gente lá na página. Já dá um joinha. Lá também já tem o vídeo da semidroponia, tá? Que eu gosto muito também no resultado das Phalaenopsis. E a gente vai compartilhando, tá bom? Ah, e não esquecendo, hein, gente? Live hoje às 2 horas, Carlos Elis Carna Show. Tem que estar fantasiado. Eu vou ligar pra você pra te dar um presente, tá bom? Pode ser uma orquídea, pode ser um MCL, mas você tem que estar fantasiado. Tá bom? Acompanha a gente 2 horas aqui no Facebook, Orquishow Raiz, tá bom? Beijo no coração de vocês, um bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês, assim, imensamente, e até às 2 horas da tarde. Foi, tchau!